Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos. Que Deus nos abençoe com a sua paz, com o seu amparo. Estamos aqui reunidos para estudarmos o livro e fazermos uma reflexão desta obra maravilhosa, Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama. Nos relata esta obra que certa noite o Chico se encontrava muito fatigado no momento da oração costumeira, e o espírito de sua mãe, Dona Maria de João de Deus, apareceu para o Chico. E o Chico, então, observando a sua mãe ao seu lado, perguntou: Minha mãe, rogando o Chico ao espírito carinhoso, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres? E a mãe do Chico, observando o Chico diante daquela pergunta tão interessante, disse a ele: Meu filho, só conheço um remédio: servir. Então, muitas vezes, dentro desta reflexão, dentro daquele questionamento que Chico fez para sua mãe, como alcançar ou como realizar a vitória no cumprimento dos deveres, e ela deixou bem claro que o caminho é servir, o caminho é prosseguir fazendo o bem. O caminho da realização de nossas vitórias no cumprimento dos deveres é continuar colocando em prática o Evangelho de Jesus. Muitas vezes nós observamos as pessoas que comparecem à casa espírita, que rogam o auxílio do passe, o lenitivo da fluidoterapia para sanar as suas dificuldades. E muitas vezes, diante da palestra, de uma mensagem que é distribuída à porta da casa espírita gratuitamente, aquela mensagem que a gente recebe para fazer uma reflexão, e muitas vezes o convite é o mesmo. É o mesmo convite que a mãe do Chico disse a ele: servir com alegria, continuar trabalhando, continuar se esforçando, porfiar pela porta estreita se queremos alcançar a vitória sobre as nossas próprias imperfeições, se queremos realmente cumprir com os nossos deveres de consciência tranquila, de consciência em paz. Então é preciso, diante desta reflexão que nós estamos observando, é preciso fazer algo mais. É preciso nos interessarmos pela prática incessante da caridade. Jesus no Evangelho inúmeras vezes disse assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Ou seja, nós precisamos buscar o reino de Deus, instalar o reino de Deus dentro da nossa intimidade. Isso se dá através do trabalho no bem, do estudo, da nossa participação ativa dentro da casa espírita, da nossa assiduidade dentro das atividades espíritas, procurando sempre fazer o nosso melhor. Jesus disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, diante dessa observação que nós estamos refletindo, da pergunta de Chico Xavier, da resposta de sua mãe, vejamos que o caminho da nossa iluminação espiritual está sempre colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. É o caminho que o Cristo nos aponta para alcançarmos a nossa iluminação espiritual. Aí o Chico faz uma outra pergunta à sua mãe: mas e as dificuldades de entendimento com os outros,
minha mãe. Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? Então vejamos bem, o Chico fala assim, minha mãe, mas e as dificuldades de entendimento no campo do relacionamento? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo, onde muitas vezes nós observamos pessoas que não querem receber essa bênção? Muitas vezes observamos pessoas que não querem renunciar, não querem se sacrificar, onde muitas vezes realizamos um trabalho com tanto amor e recebemos muitas pedradas. E a mãe do Chico disse a ele assim, meu filho, servir é a solução. Então, diante das dificuldades, seja dentro do lar, na casa espírita, no campo do relacionamento, do entendimento com os nossos irmãos, diante dessas dificuldades, a melhor solução é continuar servindo. A melhor solução é continuar compreendendo. A melhor solução é continuar agindo com paciência. E diante das tarefas espíritas, muitas vezes, onde nós vamos encontrar pessoas que não querem essa mudança de vida, pessoas que muitas vezes não têm um interesse em melhorar a sua própria vida, onde muitas vezes as críticas constantes surgem contra a nossa boa intenção, contra aquilo que nós estamos fazendo de bom. E a mãe do Chico deixa bem claro, a melhor solução é continuar trabalhando com Jesus. Nós vamos observar que Jesus, meus irmãos, enfrentou inúmeras dificuldades. Nós poderíamos dizer que Jesus foi desafiado de inúmeras formas. E desafiado, ele continuou marchando serenamente. Jesus apenas fez o convite a todos aqueles que começaram a segui-lo, a começar dos apóstolos. Jesus não ficou ali insistindo, obrigando as pessoas a seguir o seu evangelho. Jesus pregava o evangelho, fazia o convite, mas não obrigava ninguém. Jesus parava, ministrava a palavra de Deus, mas convidava a pessoa a refletir em torno da sua própria situação. Jesus então convidava a pessoa a repensar em torno da sua vida. É como se ele dissesse assim, olha, eu estou apontando o caminho, mas o que você quer para a sua vida? O que você almeja, o que você deseja de melhor para si mesmo? Então Jesus não ficava obrigando ninguém. Isso me faz recordar também Chico Xavier, que caminhando pelas ruas de Uberaba, muitas vezes, quando ele se deparava com uma pessoa que era espírita, ele falava de espiritismo, conversava sobre a doutrina espírita, trocava informações preciosas e muitas orientações partiam dos benfeitores espirituais. Muitas pessoas tiveram essa oportunidade de desfrutar em Uberaba de inúmeros aprendizados com Chico Xavier. E quando o Chico se deparava com uma pessoa que não era espírita, mas que era católica, o Chico falava sobre os anjos da Igreja Católica. O Chico falava sobre as atividades da igreja com aquela pessoa. Quando ele encontrava uma pessoa que era evangélica, ele falava dos ensinamentos do evangelho. Ele conversava com aquela pessoa. Se ele se deparava com um ateu, ele conversava com aquela pessoa um assunto não religioso, mas um assunto do dia a dia com aquela pessoa. Então vejamos bem, o Chico, seguindo o exemplo de Jesus, também não forçava ninguém a nada. Não obrigava as pessoas a serem espíritas. E Jesus também não obrigava as pessoas a seguirem o evangelho. Vejamos que essas almas iluminadas fazem um convite precioso a cada um de nós, que a melhor solução é continuar servindo, que a melhor solução da nossa felicidade é continuar caminhando para a frente,
E diante das pedradas do dia a dia, se a gente desanimar, esmorecer na luta, a gente não vai conseguir realizar o nosso crescimento espiritual. As pedradas, as dificuldades do caminho, as críticas, muitas vezes fazem a gente repensar a nossa própria atitude. Da crítica, nós podemos extrair muitos ensinamentos, como dizia o Chico. Se a crítica é verdadeira ao nosso respeito, nós devemos agradecer à pessoa que está fazendo. Porque, na verdade, essa pessoa está nos alertando. Ela está fazendo uma crítica a um erro que cometemos, a uma atitude impensada que tivemos a oportunidade de colocar em prática. É uma crítica que ela está fazendo, mas que nos faz a repensar, nos faz a analisar, a não cometer o mesmo comportamento, a não ter a mesma atitude. Então, diante de uma crítica, nós devemos agradecer essas pessoas, se a crítica for verdadeira, porque elas estão fazendo uma advertência verdadeira ao nosso respeito. Isso nos faz permanecer mais vigilante, isso nos faz permanecer mais atento diante das dificuldades do caminho e faz redobrar a nossa atenção e faz a gente caminhar com mais segurança, porque lá na frente, quando a gente vier cometer um erro, a gente vai passar, né, essa situação diante de uma análise e vamos parar para refletir em torno daquilo. Isso não vai fazer bem para a minha existência, isso não vai ser útil para o meu crescimento espiritual. Mas se a crítica não for verdadeira, nos ensina o benfeitor Emmanuel, que nós devemos orar em favor daquela pessoa. A gente não deve parar para se defender. A gente não deve parar para se justificar, dizer que aquela pessoa está errada e a gente está certo. Isso a gente vai criar mais perturbação na nossa caminhada existencial. A gente deve orar, a gente deve buscar o recurso do mundo espiritual, a paciência, o auxílio dos benfeitores amigos. A gente sabe que não é fácil, muitas vezes a gente não quer levar desaforo para casa. Muitas vezes a gente quer dizer poucas e boas para aquela pessoa e muitas vezes a gente quer se defender. A gente muitas vezes parte para a agressão, porque a nossa reação no momento da crítica, a nossa reação é revidar, é mostrar alguma coisa para aquela outra pessoa que ela não está certa. E muitas vezes nós passamos a agredir, a ofender ainda mais aquela pessoa. Então, qual é a melhor solução? Maria João de Deus fala assim a Chico: Chico, devemos continuar seguindo no bem. Então, das pedradas do caminho, a gente pode fazer uma escada, construir uma escada da nossa evolução espiritual. Aí o Chico pergunta assim para sua mãe: entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinam-nos as melhores intenções e detestam-nos sem motivo, e dificultam-nos o mínimo trabalho. O que nos diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? E a mãe do Chico responde assim: sim, há um recurso: servir sempre. Então, diante dessas contrariedades do caminho, a gente vai se deparar com vários tipos de pessoas que estão em vários tipos de níveis espirituais, vários tipos de pessoas que estão em evolução diferente, pessoas que muitas vezes a gente tem que agir com paciência, com compreensão, a gente tem que continuar servindo e o silêncio das nossas atitudes é esse serviço no bem, como Jesus fez. Jesus, ele não parava para se defender. Jesus, ele continuava servindo, mostrando os prodígios da misericórdia divina, amparando a todos os seus irmãos do caminho. Então vejamos bem, Jesus não perdia tempo com a crítica, com a acusação, com a calúnia. Jesus, ele se preocupava com algo muito mais superior, que era auxiliar
a criatura humana a alcançar a sua própria iluminação espiritual. Muitas vezes a gente vai encontrar Jesus diante de tantas dificuldades, auxiliando, socorrendo, amparando as pessoas. Então, o caminho melhor para a nossa edificação espiritual é continuar servindo no bem. Aí o Chico olha para sua mãe. Vejamos que o Chico ele tinha o hábito da oração. Ele orava, sua mãe vinha, dava várias orientações, isso desde a infância. Todas as tardes ele orava, sua mãe vinha, conversava com ele, orientava ele nos momentos difíceis. É assim que nós devemos agir nos momentos difíceis. A gente tem que conversar com o nosso espírito protetor, a gente tem que conversar com os benfeitores da nossa casa espírita, a gente tem que conversar com Jesus, com Deus, buscando os recursos necessários para enfrentarmos as dificuldades. Através da oração, nós vamos nos fortalecer para enfrentar os embates do dia a dia. Através da oração, nós vamos agir com mais fé, com aquela verdadeira fé fervorosa, que é de confiar, que é de continuar perseverando no bem. Então, o Chico pergunta assim: então a senhora considera que para todos os males da vida, vejamos bem, a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? Então Chico pergunta assim: para todos os males da vida, o remédio é continuar servindo sempre? E a mãe do Chico respondeu: sim, meu filho, é o remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. Vejamos que colocação interessante. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. Então vejamos bem, a gente precisa aprender a servir. Mesmo com a boa intenção, mesmo com a boa vontade, se a gente não criar essa perseverança, se a gente não criar essa vontade de servir auxiliando a todos, nós seremos consumidos pelas dificuldades que nos cercam. E diante de todos os males, vejamos aqui a resposta para equacionarmos as nossas dificuldades. Continuarmos servindo sempre. Uma hora as dificuldades que estamos enfrentando vai passar. Tudo na vida passa. Precisamos confiar no nosso Mestre Jesus. Ele que sabe o que é melhor para a nossa evolução espiritual. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria João de Deus retirou-se, como quem não tinha outro remédio a ensinar. Vejamos que aprendizado. O Chico conversando com a sua mãe, quantos aprendizados aqui obtivemos através da nossa reflexão, que o melhor remédio para os males existenciais é continuar servindo, é continuar trabalhando. Através do trabalho, nós proporcionamos o nosso crescimento espiritual. Através da reforma íntima, conseguimos alcançar a nossa iluminação íntima. Através do esforço no bem, nós vamos nos prepararmos para chegarmos melhores na vida espiritual e até mesmo nos prepararmos para uma futura reencarnação em condições melhores do que esta que estamos hoje enfrentando. Então tudo depende da gente, tudo depende da nossa boa vontade, tudo depende do nosso esforço interior. Jesus fala assim que o reino de Deus é conquistado à força, é tomado à força, é tomado através daquele desejo incessante de servir. Ou seja, se queremos alcançar o reino de Deus dentro de nós mesmos, estarmos em paz, precisamos nos esforçar muito. E aquele que perseverar até o fim, nos ensina Jesus,
Aquele que perseverar até o fim será salvo, alcançará a sua própria iluminação espiritual, estará em paz do outro lado da vida e cumprirá com os seus deveres de consciência tranquila. É aquela pessoa que passou sobre a face da terra, exemplificando o amor e o bem. E o bem sempre vai trabalhar em seu favor, sempre vai trabalhar em nosso favor, sempre vai nos auxiliar nos momentos difíceis que estivermos enfrentando. Então, diante dessa reflexão, desse aprendizado do Espírito de Dona Maria João de Deus, endereçada ao Chico e a todos nós, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, nos dê muita paz, muita luz, que Ele sempre continue abençoando a nossa caminhada rumo ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Muita paz e luz a todos.